também não tomar o tempo da galera aí. Bom, boa noite a todos, bem-vindo a um Zcash Insider. É um encontro que a gente tem descontraído para bater um papo, né? Igual a gente estava batendo um papo antes da gente passar as atualizações do que está rolando no ecossistema da Zcash. A gente tenta sempre trazer aí de forma resumida, solta os artigos, né, logo após a call, onde você pode ter mais tempo, ver com detalhe, acessar links e ver, né, realmente o que está acontecendo com a Zcash, com o ecossistema também, as parcerias. Muita coisa a gente acaba postando durante a semana, nos updates, anúncios, né? O James também vem com os projetinhos dele, a gente acaba soltando, enfim, a gente está sempre na ativa. E eu gostaria de começar pelo roadmap da ACC, né? Para quem não sabe, a ACC aí foi a equipe aí de experts, né, que fundaram a Zcash. O Zuko, inclusive, ele era o CEO dessa companhia, mas ele, na verdade, é a responsável pelos updates do protocolo da Zcash, né, as grandes atualizações de consenso que a gente vê na rede, blockchain. A ICC, ela é a grande responsável, ou era. Agora a gente tem as questões tem a Zcash Foundation com o Zebra, e outras aplicações, também o Shielded Labs agora, né, com a questão do Crosslink. Inclusive, o Zuko agora faz parte da Shielded Labs, né? Ou seja, não está mais sob jurisdição dos Estados Unidos, essas coisas, então está descentralizado, né? Fica na Suíça. Então, a gente tem atualizações dessas, poderia falar entidades, organizações ou times, como vocês preferirem, mas, né, no âmbito que se descentraliza, porque não tem um escritório. Então, são só questões do fundo de desenvolvimento da Zcash, né, que é dos blocos que isso vem, né? Então a Zcash é um sistema autônomo, e aí essas equipes, elas são distribuídas e fazem a Zcash andar, né? Então isso é muito legal. A Zcash completou 9 anos aí. Eu acho que a ICC tem feito um ótimo trabalho sob, né, a supervisão aí do Josh. O Josh também era do time da ICC, mas agora ele virou CEO para comandar, e eles são responsáveis pela Zash, a carteira Zash que a gente está acostumado agora de usar, que foi a responsável aí para trazer esse marco para a Zcash da Shielded Pool, né? Shielded Pool são moedas blindadas da Zcash que acabam indo para essas pools. Então eles usam essa pool, né? Usa Zero Knowledge Proof como criptografia de ponta a ponta, que garante não só as transações financeiras privadas, mas também a questão do memo criptografado. Para quem é novo, a carteira da Zcash, além de você enviar a transação privada, você consegue trocar ideias através da blockchain da Zcash, né? Seja com parceiro seu, seja com a sua namorada, sua esposa, ou seja com seu advogado, e só você e essa pessoa sabe. Então é uma mensagem criptografada que vai através do memo ali na transação da Zcash, que custa, sim, é muito irrisório, é quase de graça, para você estar enviando mensagens de um endereço para outro, blindado, e usando a mensagem, né? Então acho que teve casos aqui na comunidade, a pessoa mandou traz pão para a namorada dele, e só ela sabe dessa mensagem. Então é inquebrável isso. Então isso que é legal, esse é um valor diferente de outras criptomoedas, né? Até comparando com o Bitcoin, essa questão da mensagem privada que resolve um problema que o Bitcoin não resolveu. O Bitcoin é pioneiro em P2P, então ele resolveu essa questão de intermediários, realmente. Mas a questão do business para as pessoas e business para business não resolveu, porque não é privado e também não consegue garantir mensagens dentro da blockchain. Então esse é um valor também muito legal que a Zcash, a blockchain, tem, porque isso garante, por exemplo, uma empresa, igual eu falei, dinheiro offshore, paraíso fiscal, você consiga transacionar e escrever, determinar para que aquele dinheiro, ou aquela transação, ou aquela mensagem, simplesmente para uma reunião privada. Você pode mandar, olha, estou te enviando o seu salário de janeiro, e você está sendo pago em Zcash, mas você sabe que aquele salário é de janeiro, porque está ali na blockchain. E ninguém mais consegue enxergar isso, porque na blockchain da Zcash, quando a transação é blindada, você não consegue enxergar o valor, o endereço, o remetente, nem o destinatário, e também nem a mensagem. Então é muito legal isso. Também é um valor aí, né? Até já educando um pouco mais sobre o protocolo. E a ICC, ela foca nessas melhorias para que faça isso de uma forma mais amigável,
Ou seja as transações, seja o envio de mensagens, seja a questão da DEX agora, a questão dos pagamentos também. Então, a ICC ela é responsável por isso. E por roadmap eu deixo, né, no artigo as frentes, né, mas eu acho que o principal são melhorias aí, né, nesses endereços transparentes, na questão da, do swap, né? Então, assim, hoje a Zcash está usando a Near Intents, então, para fazer DEX ali das hash. E como tem a questão do compliance, você troca shielded, só que ele joga esse shielded fora da pool, né? Basicamente é isso, e joga para o endereço transparente. Então, esse endereço transparente muitas vezes pode estar atrelado a alguma coisa, seja a sua carteira, seja até a própria NIR. Então, eles querem trazer uma rotação mais inteligente nessa questão dos endereços e trazer mais privacidade ainda. Então, seria um endereço temporário só. Então, essa é uma melhoria que eles vão fazer. Tem alguns termos técnicos, tem algumas paradas também que eles estão focados, mas eu acho que a grande atualização vem junto com as hard wallets também, né? A ICC quer trazer aí a integração com a Ledger. A Ledger já, inclusive o CTO da Ledger postou ontem sobre a Zcash. Eles têm a parceria, como a gente do Brasil também tem a parceria com a Ledger Brasil. E a gente está em contato e eles tiveram uma proposta aprovada para trazer a Zcash Shielded dentro da Ledger. Isso vai escalar muito mais a questão da Shielded Pool. Então, se hoje a gente está vendo 30% das moedas estão, tipo, digamos, bloqueadas, não está bloqueada, tá? Mas é só modo de falar. Elas estão ali na Shielded Pool, isso pode ser muito maior com uma hard wallet conhecida como a Ledger, que é pioneira também, né? Mas hoje a gente tem a Keystone, que foi a primeira a fazer essa questão da Shielded para Zcash, já tem integração com a Zash, e a gente também espera aí ver logo mais a Ledger. E quem sabe a Trezor, né? Porque eles lançaram um novo dispositivo que tem mais memória e talvez possa ter a Trezor também. Então eu garanto que, pô, se tiver a Ledger, Trezor, Shielded, Zcash, esse 30% vai parecer 50% ali em poucas semanas. Que isso traz mais soberania também para as pessoas, né? Não utilizarem dispositivos móveis, por exemplo, como também a questão as Ash Desktop, que ainda não tem, mas também está no roadmap deles. Eu acho que é isso. Assim, tem outras coisinhas, mas é para também não estender tanto essa questão da ICC. Bom, eu queria complementar, né, a questão dos endereços efêmeros da Zash. É super importante, né, porque quando você usa, por exemplo, você tem um endereço transparente só que você tem aquele fluxo de dinheiro, né? A pessoa pode não saber o quanto você tem de amount na sua carteira no Shielded Pool, só que fica meio chato, né, as pessoas saberem, aqui, ó, acabou de tirar do Shielded ali não sei quantos dólares. Daqui a pouco, aí você consegue traquear, né, o fluxo. Então, vai mitigar isso, né? Essa dor de você estar se expondo e, ao mesmo tempo, estar dentro do compliance de estar usando os endereços transparentes para as questões que devem ser usados, como corretoras e outras coisas assim. Então, vai ser muito positivo. A gente só tinha os endereços diversificados na iWallet, se eu não me engano, que tinha a feature, né, de endereços diversificados, que é muito legal, só que era só para Shield. E agora para transparente vai dar essa camada extra de privacidade para gente. E a integração ali da Keystone também, né, que eles vão solucionar algumas coisas, é bem importante. Para quem não conhece também, a Keystone foi a primeira carteira que tem integração direta com a Zash, né? Infelizmente ela não é de muito fácil acesso para aqui para o Brasil e tal, por vir lá da Europa, mas a gente espera, que nem o Michael falou, que em breve a gente tenha carteiras que a gente tem mais acesso, como a Ledger e Trezor aí, para estar servindo aí essa questão das cold wallets para Zcash no Shielded, né? O que traz mais segurança para todo mundo, como o Michael comentou também. Uma coisa também importante que eu lembrei é a questão da multi-account, né? Ter múltiplas contas dentro das Ash. A gente Tá no tem isso com roadmap a. também, não tá? Exato, aham. Tá no roadmap. Ou seja, hoje a gente tem isso, acho que só eu não iWallet. sei, é na iWallet iWallet também. só. Então, por exemplo, você pode ter multi-accounts, ou seja, você tem ali uma seed, né? Tem sua conta, e você pode ter uma outra dentro da sua própria Zash. Então, você não precisa é, ter um outro dispositivo, né? Eu digo outro celular, por exemplo. Então, você consegue gerenciar multi-accounts, que é algo que muita gente pede. Porque assim, às vezes você quer eu quero essa wallet para fazer onboard, eu quero essa aqui para hold, eu quero essa aqui Era só para. para receber. Aí Isso, exato. Aí você gerencia da forma que você acha melhor, mas deixa bem i- flexível. isso é uma melhoria bem legal
que eu acho que, assim, muita gente vai acabar usando. O desenvolvimento continua, né? A Zcash e a ICC eles estão focados em liberdade individual, então espere sempre ferramentas, né, para privacidade financeira, para, enfim, eles querem superar todos os limites que possam surgir sobre, sei lá, descentralização, né? Então, a DEX na carteira agora, CrossPay, ou seja, tudo que for para trazer poder ao usuário é o que eles estão focados. Então, assim, esperem sempre essa missão da Zcash, como tem feito nos 9 anos, independente do preço, ela tem sempre focado nisso e não perder o foco. É muito legal essa visão, né, que a Zcash tem, esse espírito, né? Acho que trouxe um pouco também, né? Apesar do preço ser um drive de marketing, em cripto é assim, né? As pessoas também são curiosas muitas vezes também pelo preço, às vezes despertam, mas se você pegar a missão realmente por estar 9 anos, quais projetos, né, estão 9 anos operando 100% uptime, né? A blockchain nunca caiu, nunca travou, e independente de preço, sempre teve aí. E agora, cada vez mais, tendo mais valor individual também, né? Então, isso é bem legal. A gente teve uma parcelinha bacana aí, justamente por, enfim, como eu falei, o servidor, todas essas coisas que a gente criou no começo, a Zcash não tinha, né? Não tinha voz ativa ali, muita gente falava mal e tal, justamente pelo preço, né? Então, assim, mas tecnologia nunca foi um problema se a pessoa entendesse todo esse contexto e tecnologia Zero Knowledge, enfim, que foi uma narrativa e tudo que vem sendo feito em cima de ZK, né? ZK Snarks, enfim, todos os protocolos L2 também que usam essa tecnologia. Eu acho que é uma colaboração, né? A gente trouxe colaboração com todo mundo. A gente nunca falou mal de ninguém, a gente sempre colaborou com todo mundo. Então, acho que foi uma das coisas que eles levaram também, né? Porque você vê as integrações com outros protocolos. Hoje a Zcash se conversa com a Solana, se conversa com a Near, com a Base, se conversa com a, né, tá para sair sim, tá para sair a questão da Avax, né, a bridge com a Avax, para a blockchain da Avax. Então, assim, esse multi-chain, né, também sou bem fã desse movimento. A gente tá com o pessoal da Off-Chain, eu sou co-founder da Off-Chain também. Então, a gente está sempre colaborando com outros projetos, porque como o Ross da Silk Road, quando ele saiu da prisão e depois de 11 anos, ele falou assim: eu comprei Bitcoin, eu tive Bitcoin a $1. Mas eu acho que o que ajuda a gente a descentralizar e ter mais poder são realmente mais blockchains que se conversam. Então eu acho que é total sentido, porque aí fica imparável o negócio. Então quanto mais se conversarem, difícil, porque olha a infraestrutura que cada uma pode ter. Então vira um mundo totalmente se conversando e é imparável. Ninguém consegue parar isso. Ah, vamos taxar isso, taxar aqui, vamos censurar aí. Cara, é impossível. Hoje, assim, pelo menos eu não sou tão técnico assim, mas só de você olhar nessa questão de se conversar de protocolos, ninguém consegue parar isso mais. Você falou um negócio legal que até remete ao último vídeo do Zecine, que é o do Zcash Media também que a gente passou, que o Zuko comenta, né? Tá, a gente tem um negócio muito legal, só que a gente não pode só a gente saber mexer e obrigar as pessoas a saber mexer do jeito que a gente sabe mexer. Então eu vejo que, tipo, nesses últimos anos a Zcash fez exatamente esse caminho de sair uma tecnologia muito boa, mas feitas para pessoas específicas, para aplicar em uma interface que você só clica e vai para lá e para cá usando toda a tecnologia da blockchain. Então, isso se adequa, né, a como as pessoas vivem e não obrigar as pessoas a viver como a gente vive, né? E isso eu acho que é o que faz total diferença ali para disparar, né, em usabilidade e adoção também. Bem legal. Só uma palavra, peço licença, Michel e Zach, comunidade. O que eu vejo que é o momento talvez seja especial para continuar a escalada da ZEC, mais, vamos dizer, no geral, no conceito, né, por não conhecer a infraestrutura. Mas sempre o que a gente viu, o mecanismo principal sempre foi o build, né? Talvez não seja um momento para a gente começar a fazer uma jornada de criar aplicações e criar uma grande corrida de criar utilidades, né? Para o ecossistema Cash, que deve ter sempre sido essa narrativa, mas talvez agora tentar direcionar o recurso, principalmente os holders, né? A galera que conseguiu acumular, né? E está nesse momento colhendo os frutos,
incentivar projetos, né, migrar e trazer protocolos, serviços que contestem e aprovem, né, a tecnologia Zcash. E dentro dessa corrida mesmo, montar a Hyperliquid da Cache, montar a Memecoin da Cache. Não sei se isso interfere, né, na questão ideológica, né, do ecossistema. Mas parece que me faz sentido, né? Porque é isso que também, quando a Solana entrou numa crise institucional, porque foi o caminho que eles escolheram, eles só conseguiram sobreviver porque eles tinham um build, tinham uma boa reserva para desenvolvimento, né? E pelo menos Sim. eu enxergo assim, né? A Zcash, ela teve muita dificuldade, né? Igual o Isaac falou, de sair dessa bolha old school, né? Porque a Zcash, ela não tem contrato inteligente. Então, ela é um ativo nativo. Então, ela não tem token, né? A Zcash é uma moeda, como o Bitcoin também é uma moeda. Então, a Zcash não é um token, não tem token na rede, mas a Zcash está desenvolvendo, como o Gosto falou, estão buildando para trazer os ESA, que seria Shielded Zcash Shielded Assets, ou seja, trazer NFT protegido, trazer stablecoin protegido, shielded, né, blindado, como vocês preferirem também, para Zcash, para a rede da Zcash. Então a gente entraria nessa onda que você falou de adoção de aplicações em cima da blockchain da Zcash. A Zcash, por exemplo, tem uma proposta nova, saiu ontem, da Starknet, né? É uma L2 da Ethereum? Não sei. Então, eles já criaram uma proposta, tá lá no fórum da Zcash, onde você consegue acompanhar, assim, porque esse movimento está acontecendo. Para que a Zcash se converse com o protocolo L2 da Ethereum, traga mais uma programabilidade para a Zcash, não mexa na questão de supply e tudo mais. Então, assim, tudo está sendo enfim, isso é aberto, mas assim, tem protocolos que estão muito interessados nessa integração e nessa conversa. A gente tem protocolos da Solana que estão fazendo a questão do Mint envelopado, tem a questão de privacidade de protocolos também que estão arrecadando fundos usando a Zcash, como eu vi ontem, a questão da Polkadot, se eu não me engano, tem um protocolo chamado, acho que acho que o Marcelo me mandou. Ou seja, antigamente a gente via o pessoal fazer ICO para arrecadar Ethereum, né? Aí, pô, vi ontem um projeto da Polkadot arrecadando ou pareando isso com Zcash como colateral. Então, assim, algumas coisas novas a gente vai começar a ver, né? Eu falo que eu tô dormindo pouco, mas, assim, claro, é por um bom motivo, mas tá difícil acompanhar, né? Porque, assim, igual você falou, o interesse, como a Zcash também tem um fundo de desenvolvimento, tem a questão de tesouro autônomo, só o Lockbox hoje vale 40 milhões de dólares, né? Fora as outras paradas que a Zcash tem de reserva, claramente falando quando que o preço está nesse nível, né? Mas a gente está falando de preços, né, que, sei lá, subiu 10, 15x aí, então 40 divide por 10, 15 é o que a gente tinha, né, de ecossistema para gastar. Então, mudou o game real, agora é o que? A gestão, é a governança, é trazer realmente protocolos e aplicações para a rede da Zcash, fomentar esse ecossistema, desenvolvedores novos, inclusive a ICC está contratando, né, mas é na gringa lá. A gente tem alguns desenvolvedores, a gente tem um desenvolvedor no time da Zcash Brasil, mas a gente tem desenvolvedores que é para o time global, né? A gente tem o Conrad da Zcash Foundation, que ajudou a questão ali do Zebra, que é um node alternativo para o Zcash, né, que vai ser descontinuado. Então é uma alternativa, um node alternativo aí escrito em Rust para Zcash. Então assim, exato. Então assim, muita coisa tá sendo realmente buildada, não é só preço, como eu falei, a Zcash, independente de preço, sempre teve seu propósito, sua missão e continuou buildando. Os conflitos sempre assim existiram no passado, governança ruim, por isso que o Yogi falou da Zcash Brasil, porque a gente trouxe um ar diferente para a Zcash a nível comunitário, uma estrutura diferente, uma força de trabalho voluntária muitas vezes que não se via, né? Então todo mundo tinha gente que fazia as coisas ou faz só por algum retorno, mas a gente não, a gente entregou o que a gente tinha e fez o que a gente tinha e chegamos aqui, né? Hoje a referência, tantos projetos que, né, o James, que é o desenvolvedor brasileiro, assim, que está no nosso time, são ideias do nosso time, da comunidade também que ajudam, que a Zcash nunca teve um Zcash Faucet na mainnet, nunca teve testnet, nunca teve um dashboard diferente, nunca teve um wallet shielded no Discord, nunca teve um board desse jeito. Assim,
muitas coisas não tinha, entendeu? Então a gente fez o que dava e assim, hoje, pô, você vê pessoas como o Zuko, outros caras usando esses negócios e nesse boom da Zcash, o Zack Fawcett foi usado, o onboard aqui foi usado, a questão do chip foi usado. Então assim, falo e fico muito feliz porque quando a gente já imaginava que pessoas novas poderiam chegar e a gente sempre plantou, sabe? Então, quando essa galera chegasse, tá bem servida porque a gente já tinha uma estrutura feita, né? Então, claro que muita gente do CT Brasil não fala da Zcash, às vezes por interesse também, enfim, tem uns que só vai falar se pagar, e é super normal esse mercado. Mas a gente a gente sempre esteve aqui. Então, todos esses anos, todo dia que você entrasse, pô, você pegar aqui, eu já dei 100 Zcash de airdrop aqui, hoje vale 50 mil dólares. Então, quem tava aí, como eu, como o Ezek e outras pessoas da Zcash, entendeu? Então, assim, não posso olhar para isso, pô, olha o tanto de dinheiro. Não, cara, isso aí foi usado para real, usar mesmo, sentir a tecnologia, ver o poder que isso dá pra gente como indivíduo, pra sociedade. Enfim, várias pessoas também passaram por aqui. Enfim, quanto a isso, eu sou durmo bem tranquilo, porque sempre fiz minha parte. Teve propósito a construção da net Exato. e tudo, Então, então pô, que não deixa de ter comunidade, valor, né? que Com comunidade, certeza, tem o valor que foi. sim, então A reunião dos Cash Community Grants aconteceu no dia 27 de outubro, agora. Ele avaliou algumas propostas para fortalecer a Zcash, né? Que são esses membros que são votados pela comunidade, que para poder avaliar as propostas de grants, né? Eh, Foram aprovadas duas propostas, que foi com voting, manutenção e melhorias, que é 314K. É um ano de manutenção e upgrade de UX no sistema de votação, liderada por moedas, incluindo enquete, multiperguntas, remoção de atrito na configuração e novo Create Rust para clientes de terceiros, né? E foi aprovada. Teve a Zack Dev Launchpad, que foi 25K, foi um toolkit Linux First para desenvolvimento no Zebra, com regress local e GitHub Actions para testes shielded. Aprovada, condicional, a mudança de nome de Zcash de. ajuste no milestone sob supervisão do Paco. Tiveram algumas outras rejeitadas, que foi Zcash React Native, 79K, Cordial Systems, 55K, ZD Models, que foi 26K, que foi rejeitada também, ByteBell.ir, 31K também, Zcash Community Ukraine, 6K, e eles acharam que teve pouca atração, e The Social Mask, que foi 50K, que eles consideraram algo difícil de mensurar. Em aberto, a Zcash Extension para Ethereum, que é 250K, uma bridge confidencial não custodial para DeFi com Warped Zec e Zcash Narc. Eles vão consultar estilos leves para poder estar votando. A Zcash 21K, export especializado com suporte no futuro dos suporte futuro aos ESA, né? Feedback inicial foi positivo e eles estão aguardando mais detalhes. Teve alguns outros, que foi o Web3 Privacy Summit, ZCG, né? Cobriu os voos da acomodação do Ryan e o Robmar, que são da ZCave Club, por 2 semanas. Alguns planejamentos e patrocínios, como swag, eles estão em andamento, né? E a Ledger, pela FPF, finaliza o KIC e termos de integração. Legal. Tudo que o Yoki tá falando, essas propostas são públicas e a gente também compartilha no canal Updates. Também o link de Saiba Mais, então tem essas propostas, mais detalhes. Eu acho que o Grants também é algo que passou por reformulações e melhorias, porque membros que estavam lá dentro também não visavam ROI ou não tinha esse espírito, né, da galera que tá hoje lá. Então, tem alguém querendo vir pra cá e não consegue. Quem é Mandita? É o JS Lin Júnior. Tá dizendo que tá dando convite inválido. Mas não entra naquele link ali. Peraí. Deixa eu criar um invite aqui. Ver se vai. Que vai. Até me perdi aqui. Mas eu acho que isso também já até entra no tópico da. Acho que um puxa o outro, né?
essa galera da Zcash Community Grants, são 6 pessoas, né, que tem, como se fosse uma mesa redonda. Então, eles fazem a avaliação e a aprovação ou rejeição dos grants de acordo com o trabalho feito, enfim. E, assim, essa renovação foi muito positiva, além, né, o Zé que falou do Josh, da CC, acho que o Og também, mas a Zcash Community Grants também é muito responsável por algumas direções e algumas coisas que tiveram realmente impacto, né, na Zcash, de proposta. Por exemplo, a Ledger trazer shield da Zcash, por exemplo, é algo bem impactante, porque isso traz um retorno de um on-chain, uma parada shielded, ou seja, mais soberania. Enfim, é um investimento, sabe? Que perto do retorno é muito maior. Então, assim, esse olhar do que financiar, por exemplo, a gente tinha muito problema com carteira. Cara, a gente tinha 3, 4 carteiras e nenhuma funcionava. A gente penou aqui, só tinha às vezes linha de comando. Então, assim, é uma coisa que a gente sofreu muito no passado, com carteiras, né? E hoje ver uma carteira realmente funcional e bem legal assim, é uma evolução bem grande, justamente por essa coordenação e também esse mindset que foi mudado dentro desses grants, né? Então a gente também, como comunidade, sempre questionou. Eu sempre fui contra várias carteiras, vários financiamentos, então a gente nunca foi a favor, só porque está na comunidade tem que ser a favor. Então a gente teve esse cuidado também, né? Então a gente é muito respeitado, inclusive o Brasil, ele foi o primeiro país a trazer uma Zcon, que é uma conferência anual da Zcash Foundation. O Brasil foi o primeiro país a tirar dos Estados Unidos isso e fazer um evento presencial no Brasil. Foi feito no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Então, assim, essa confiança que eles têm com a gente é bem legal, porque a gente sempre entrega um trabalho e uma coisa, né, de qualidade, enfim. E também está sempre ativo aí nessas discussões. Eu acho que o pessoal que está no Grants também é muito parceiro das Zcash Brasil, né, com esse histórico, né, de trabalho. E, enfim, entrou pessoas com espírito de comunidade lá dentro também. Então, eu acho que mudou algumas paradas e direções aí para a Zcash também. Eu acho que também tem peso aí nessa evolução. E a gente tem uma abertura para a comunidade votar, para membros ativos, que é chamado Zcap. E aí, eles também além do on-chain que vai ter agora, né, questão de privacidade, votação privada e com a carteira, que é do grant retroativo, que a gente vai falar mais a seguir, mas para membros ativos, acho que não sei se a Mandita tá lá, tem alguns membros que possam estar lá também, que eles sempre abrem e você pode votar para quais membros, por exemplo, do ZCD, você pode eleger, né? Então vai ter lá os candidatos, esses candidatos fazem live, se explicam porque eles podem ser candidato dessa mesa redonda, digamos, para fazer as votações das propostas. E isso é sempre renovado a cada 6 meses. Tem gente que é reeleita, tem gente que não é, enfim, é aberto e qualquer um pode se candidatar, como teve pessoas da Espanha no passado que se candidatou, teve uma pessoa do Brasil que se candidatou, e quem vota é a comunidade que está cadastrada nesse Zcap, mas agora eles estão migrando para um novo sistema de votação comunitária, né, que é o CIV, e aí a gente vai, né, passar mais instruções para você no artigo que tá aqui só a foto, mas tem um artigo que a gente vai soltar amanhã e tem mais informações lá. Bom, tem o stake, né? Parabéns aí. Top. Valeu. Bom, passando rapidinho aqui pelo Crosslink, né? O Crosslink é um sistema híbrido que está sendo discutido com a Zcash, com a comunidade da Zcash também. A Shielded Labs é a responsável por esse desenvolvimento. O Crosslink basicamente é unir o Proof of Work com o Proof of Stake. É para trazer um sistema híbrido de, por exemplo, 60-40, onde 60% é Proof of Work e 40%, claro, tirando aí os 20% do autofinanciamento, seria Proof of Stake, onde pessoas que rodam Zcash possam, além de ajudar na segurança da rede, mas também receber recompensa por isso. Então é um projeto ambicioso, é algo que está sendo discutido. Economias de stake, por exemplo, que inicialmente falavam de 30 dias de unbound, agora caiu para 5. A questão da privacidade sendo questionada, mas que o stake é na pool shard, né, que seria essa pool que resolve a questão do trust setup também. A questão de validadores, enfim, todas essas paradas que vocês entendem de stake
possam estar envolvidas nessa questão do sistema híbrido, né? A gente tem outros protocolos do sistema híbrido, se eu não me engano, a Decred é sistema híbrido, desde que nasceu com isso, a Ethereum saiu de Proof of Work e foi diretamente para Proof of Stake, enfim. E esse é um sistema híbrido que a Zcash está propondo, chamado de Crosslink, né? Então isso está sendo evoluído com o tempo. É muito discutível isso agora, justamente também por essa questão da narrativa, né? Questão do Bitcoin encriptado, do Bitcoin com privacidade, com as características que a Zcash tem, né, de 21 milhões, que é o máximo, o halving a cada 4 anos, a inflação da Zcash é exatamente como a do Bitcoin, né? Então, essa questão do choque de supply e da demanda também, como teve no passado o Bitcoin, vai ter halving do Bitcoin, a demanda sobe porque vai ficar mais difícil você minerar Zcash, e os ASICs, por exemplo, a Bitmain, que é a maior fornecedora de ASICs do mundo, tem o ASICs da Zcash novo para sair em abril de 2026, o hash rate da Zcash bateu ao time high hoje também, acho que todos os dias está batendo ao time high, se eu não estiver enganado, porque o interesse na moeda está sendo grande, né? Justamente pelo preço de mercado dela e o preço de mineração, né? Então, assim, eu não sei se é verdade, mas dizem que no próprio Irã, para você minerar um Bitcoin, você vai gastar $1.300, eu acho. Então, não sei se é verdade isso, mas se cogitou e teve essa teoria que aqueles ataques que os Estados Unidos fez no Irã foi justamente para destruir a questão não de bombas, mas da mineração deles, porque a mineração do Bitcoin caiu, o hash rate do Bitcoin caiu 30% na hora do ataque. Para quem tem esse histórico aí, basta pesquisar e ver que naquele dia do ataque dos Estados Unidos no Irã, na energia nuclear dos caras, o Bitcoin, o hash rate do Bitcoin caiu 30%. Então, assim, o Irã é grande responsável por mineração de Bitcoin. Então, às vezes, o mundo olhou para um lado, na verdade, a geopolítica e o dinheiro, né, estava sendo atacado do outro lado, porque eles se autofinanciam com a energia nuclear, que é uma energia limpa, né? Então, é muito mais fácil você minerar usando essas energias. Então, assim, se é muito barato minerar, então ele se autofinancia e financia o exército, enfim, aí é outra história também, não vale a pena trazer na call, mas fica aí de histórico, né? Se você não viu, se não percebeu isso, mas foi um movimento sutil que ninguém quase falou disso, mas no momento do ataque ali o Bitcoin perdeu 30% do hash rate. E aí, como o Trump e todos os Estados Unidos falando dessa reserva de Bitcoin e toda essa parada de crypto world, que a cripto vai ser a primeira, enfim, a potência vai ser os Estados Unidos em cripto, então nada mais justo que atacar quem está minerando e tem maior poder computacional, né? Então, assim, fica aí a reflexão do que realmente foi aquele ataque. Mas, enfim. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui, cara, sobre a mineração. Ela é semelhante à do Bitcoin ali, os blocos, a quantidade de moeda hoje que está recompensando também é semelhante, porque o tempo de passar um bloco da Zcash é mais rápido do que do Bitcoin, né? Bem mais rápido, né? Como Sim. que tá hoje, assim? Porque eu vi que o supply ali 16 milhões e pouco já minerado, então é o que falta para 21. Aí como que tá essa recompensa por bloco? Sim, o último Zcash é muito semelhante ao Bitcoin, vai ser 2.130 e pouco, alguma coisa desse tipo. Hoje o bloco é 1.53, se eu não me engano. Então, o último halving aconteceu agora em novembro de 24. Então, os blocos foram cortados pela metade, né, as recompensas. E, se eu não me engano, a gente tem um contador aqui no nosso servidor, se você for lá no trading, você colocar, acho que halving, alguma coisa assim, acho que o James postou isso. Tem lá a contagem do halving, do próximo halving, vai ser em 2028, e os blocos vão cair para 0,75. Ou seja, eu não sei como é que tá o Bitcoin hoje, mas tem essa questão da velocidade dos blocos, né? Então, assim, se minera mais blocos do que o Bitcoin, mas assim, a questão da inflação e a dificuldade de rede, ela se torna, assim, a longo prazo na curva, ela tem uma inflação muito semelhante, e as linhas se cruzam, né, com a do Bitcoin, no longo prazo. Entendi. Beleza, Entendeu? é isso Beleza. mesmo. Mas a Zcash, ela é minerada através de ASICs, né, as máquinas de mineração, as ASICs, né, fica mais fácil falar, aqueles ASICs, aquelas máquinas, e é um algoritmo chamado Equihash,
E aí é através disso, né? Diferente, acho que da Monero, que ela tirou a questão dos os ASICs para não ter esse despejo, né, dos mineradores. A Zcash também sofreu muito com isso e todo esse tempo, né? Porque 80% dos mineradores ele tem as moedas, né? Então eles precisam pagar as contas e cobrir os custos deles de mineração, então eles despejam, né, as moedas. E aí, como a Zcash teve o halving, daqui 2 anos vai. Daqui 3 anos, né? Daqui 3 anos vai ter outro. Porque isso já está programado na blockchain, né? Então isso não altera. É, então, assim, fica mais escasso. É o mesmo sentimento que a galera teve com o Bitcoin, pode só se ter com a Zcash, né? Nesse quesito a gente sabe porque é a mesma quantidade de moedas limitadas, né? 21 milhões é o máximo. Então, quanto a isso, uma coisa legal. Dentro disso também é ter todo um consenso. Mudar o consenso de uma rede muda a dinâmica de muita coisa, a matemática exata de muita coisa, o interesse também de mineradores e outras. Sim, É sim. tudo muito. Sim, porque tem que ser atrativo para quem vai entrar no POS, né? E não pode deixar de ser para quem já tá aí um tempo no POW, se bem que quem tá no POW surfou muito tempo, né? Um acordo de cavalheiros. Isso. Check Não, and beleza, balance, legal. né? É tipo um trade-off, né? Por isso que eu falo, tá sendo discutido. Você vê aquele cara da Solana, um co-founder da Solana, eu acho, ele fala, ele é contra total a mudança para o sistema híbrido, né? Justamente por essa narrativa e tudo que está sendo construído agora, né? Por esse dinheiro difícil, né? Que seria o Proof of Work. Então, é um dinheiro que vem através de energia, né? Então, assim, esse é o grande lance, muitas vezes, porque não tem uma impressora, né? O Bitcoin também é energia pura. E contra a física e matemática não se discute. Então, O Casta já fez um estudo, tem um tempo, não vou saber qual a live, né? Mas ele fez um estudo de, tipo, Bitcoin cotado em energia. Porque, tipo, não ia ser mais dólar, né? A energia que ia ser o valor real dele, o quanto de energia ele custa e o quanto ele gera, né? Mas essa é a real, né? O Bitcoin, Total, se é você legal vê a isso, né? BlackRock, esses grandes fundos dos Estados Unidos, eles investiram aonde? Não compraram Bitcoin, eles investiram na mineração. Então, são gigantes dentro tipo, shareholders dessas empresas de mineração de Bitcoin. Entendeu? Se você pegar todos, acho que até um Warren Buffett que não gosta de cripto, ele tem mineradora de Bitcoin no portfólio. Ele tem Bitcoin diretamente. Exato, então ele tá onde nascem eles, que é a questão da energia. Então, assim, é um negócio a ser discutido, real, e né, aí tem a questão do Proof of Stake, que é a questão de mais ecológico e todas essas coisas, mas o Bitcoin também se provou que a energia passou de 50% limpa, né? Com as energias de El Salvador lá com os vulcões, e enfim, existe toda essa. Faz tempo que eu não vejo. Eu vi um estudo, até naquele um Bitcoiner contra 10 Faria Limer, que ele comenta sobre como a mineração ela pode ser, sim, ecológica, sendo aplicada de uma forma em recurso. Ele explica direito lá. Cara, eu vou te Mas é bem falar, legal. uma tese que eu acertei e também tinha investido nisso, urânio. Urânio explodiu de uns anos pra cá justamente por essa energia. Então eles usam urânio para energia. Então o urânio não está subindo à toa. A demanda explodiu de urânio. Se qualquer gráfico de urânio que você abrir aí, você vai ver que explodiu as empresas. A empresa que eu tinha comprado na época era a CCO, CCJ, Cameco, isso, Canadá. Cara, parece altcoin, parece o gráfico da Zcash agora. Urânio, ouro e Zcash, né? Eu lembrei de uma aqui, que é de um professor meu, que ele já guardava aquele projeto do cara, que era o outro Bitcoin verde, de cash, alguma coisa assim. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, ele era Bitcoin Cash, ele ensinou muito lá em 2018, 19. E ele tinha um estudo que ele pegou de Cambridge, que eram umas bolhas que dizia do consumo de energia. Aí as bolhas do mercado automotivo e outras indústrias era super maior que o Bitcoin e a mineração, né, naquele momento de blockchain no planeta. Tudo bem que pode ter aumentado isso, mas era muito grande, era como tratar além da questão do consumo de energia de mineração, perto do que as indústrias que a gente já conhecia. É um estudo de Cambridge. Se a gente entrar aí no site deles lá, pensando em energia global, vai ter esse quadro lá, o Bitcoin está dentro, e acho que em meados de 2015 nem peidava assim, a mineração para essa indústria total. Veio a narrativa do aquecimento global, todas essas coisas, né? Acho que. Mas você viu que voltaram atrás, né? Acho que não faz nem um mês que um dos líderes aí, né? O tio Bill aí, ele realmente
falou que estava errado, né, sobre o aquecimento global. Então, foi a narrativa mesmo para vender carbono, isso, aquilo, e lucrar com tudo isso. Enfim, né? Muita coisa envolve, né, cara? Tipo, você para pra pensar, você fala, meu Deus do céu. Mas é Fala a isso. palavra mágica. Eu dando carbono aí, quem sabe eu levo pro Zencast esse protocolo aí. Tô pegando uma coisa que o carbono, todo o mercado não fez, que é fazer o processo ponta a ponta. Eu pegar lá a origem, registrar via geolocalização, normalizar em A e registrar em blockchain. E vender o ativo NFT que não pode ser revendável. Porque o grande problema também da especulação era o cara vender o mesmo carbono várias vezes, como a própria Moss faz. Tu vai lá e compra o token de um projeto, você reduz um carbono, mas você não pode usar o mesmo carbono para dizer que está compensando o outro. O esforço é contínuo. Então tá aí, quando eu vou mandar a proposta aí logo logo. Senão você faz números inflados, né, e reais, né, Sim. Não, e traz anonimato, porque a gente está falando da indústria, porque vai vir a lei agora que vai dizer o seguinte: se você não compensar, tu paga multa. E eu tô aqui vibrando que nós encontramos o dispositivo de lei que garante que a nossa tokenização possa ser um processo de certificação, sem precisar ser uma certificadora, tá na mão de Verra ou de Standard, que é os caras que monopolizam projeto futuro de algo que não sustenta na realidade. E outra, a longo prazo também, em termos de governo, daqui a pouco os créditos de carbono vão ser, sei lá, eu já vi um estudo sobre isso, creditados no seu próprio cartão de crédito, você não vai nem ver, você só vai pagar. Acho que é Europa, né? Tá certo ou Europa. tá errado, né? Tem alguém fomentando isso recente, acho que não sei se é a Europa, enfim. Acho que até o C6 no Brasil já era voluntário, né? Tipo, olha, você usou o cartão para comprar carne. Descobri que, gente, só existe mercado voluntário, qualquer um pode vender crédito. Só que como tem a questão de credibilidade, que na verdade já apareceu vários dados de corrupção de projetos na Verra, a gente vem com uma solução que vai falar para eles o seguinte: se vocês querem acelerar o mercado de carbono, vocês precisam usar a tecnologia como a grande certificadora, certificar processo, não a ponta final. E é isso que a gente está desenvolvendo como solução, usando blockchain e IoT, e no final um token de governança que tem o mesmo conceito do Zcash e do Bitcoin. A gente só emite o nosso token tree se todo o processo da cadeia foi concluído, vendido, né? No caso final, né? A gente produziu, pegou a origem, transformou, tokenizou, colocou a venda no marketplace, aí depois que ele vendeu, aí eu gero o token. Acho que um negócio interessante é com os ESA, né? Com essa questão do Zcash Shielded Assets, né? Que são Você vai ativos. poder fazer isso privado, né? Você vai poder fazer esse stamp do processo de forma privada ali. É um complemento. Bacana. Eu acho que por último, acho que é isso também, para não estender tanto. Existe agora a questão já foi registrado, na verdade, como a Zcash teve esse halving, aquele fundo de desenvolvimento autônomo, a Zcash Foundation, esses eles não recebem mais. Então, isso foi cortado. Só o Zcash Community Grants, que é o que sustenta hoje a questão dos financiamentos da Zcash, e se criou a questão do Lockbox, para receber 8% dessas recompensas. Isso não foi mexido até então. Esse é um Lockbox, você pode encontrar aqui no nosso servidor na parte Stats. O James, inclusive, se alguém puder mandar, por favor, criou aí um Zec Stats. Inclusive postou hoje, o Zuka até postou também, gostou bastante, que nem o outro dashboard tinha aquela questão do valor em dólar também, para acompanhar, e a questão do percentual shielded, com facilidade, né, no painel pequeno ali para a gente acompanhar. Esse cofre não está aberto ainda. Existe a questão de multi-assinatura. A Zcash tem a carteira multi-assinatura, que é do Frost, né? A Zcool, que é um nome meio estranho, mas é basicamente isso. A gente fez o workshop. É uma carteira multi-assinatura, que você pode ter ali várias pessoas, e 3 pessoas daquelas 5, por exemplo, que você colocou, conseguem aprovar uma transação, né? Multisig. Então a Zcash tem uma carteira multisig já está funcionando, está passando por melhorias. A gente fez um workshop, gravou, assinou transações em conjunto aqui com o time também. A gente testou em várias plataformas, né, de sistema operacional, Linux, Windows, mobile também funcionou. A gente assinou ao vivo uma transação e mandamos para o Zec Fawcett lá, uma doação. É bem legal, cara, bem legal. E essa galera que, por exemplo, como eu falei, a Zcash Foundation não submeteu, porque acho que eles tinham reserva, mas a ICC, que é responsável pela Zash, eles não estão recebendo nada,
E aí eles aplicaram para receber esse retroativo que vai ser a questão da abertura do lockbox, que é esse cofre. E esse cofre hoje tem 40 milhões de dólares. Nos preços atuais, isso vai ser aprovado via carteira da Zcash. Os holders da Zcash que tem Shielded Pool, né, que estão na Shielded Pool, na Pool Orchard, que aí tem a janela dos blocos e tal. Se você movimentou e teve Zcash Shielded na carteira, você pode participar num aplicativo, que seria uma carteira diferente, né, uma aplicação diferente, chamada Zcash Vault App, que você possa estar votando. Acho que o MD também falou sobre a Trezor e tal. O processo ainda é um pouco complexo, né? Eu não falo que é fácil, mas a gente tentou ali esclarecer da melhor forma e também a gente já fez isso na prática. Mas é isso. O Yogi falou das aprovações, teve uma proposta de melhoria desse Zcash Vault App. Foi uma proposta do RAM para melhorar essa aplicação de votação, né, de moedas blindadas das Zcash, né, Shielded, e também de transparente, mas aí transparente tem um processo diferente, mas basicamente é na mesma aplicação e espera-se essa melhoria, mas eu não sou fã ainda dessa aplicação, né. Quem tem hard wallet, por exemplo, precisaria estar movendo, não a seed, tá, mas você teria que mover a sua moeda Zcash para a Zash. Caindo na Zash, você faz shielded dessa moeda, e aí sim você pode participar. Aí o que você faz? Aí você tira dessa Zash que você usa, que é uma carteira que você tem que criar nova, praticamente, ou para você... Que assim, não recomendo que você vote com essa Zcash Shielded estando na sua carteira. É como se fosse um snapshot. Olha, entrou na pool shielded aquelas moedas que realmente você tem, e você tira essas moedas e volta para sua carteira. Só que no caso você teria que tirar da pool shielded, mandar para transparente e mandar para sua Trezor de volta, para você. E aí você pega a seed da Zash e sobe nessa aplicação, Zcash Vault App, a seed, né? Ou seja, seed phrase, que é o que garante o acesso às moedas da blockchain. Então, assim, fica um pouco conturbado e assim é um processo que, se você é um usuário comum, você não vai a chance de você fazer uma cargada é muito grande. Então, assim, quando tiver... Então, essa parte quando você explicou, eu entendi bem. Desculpa te interromper, Michael. Essa parte do colocar minha seed numa outra aplicação que eu fiquei meio assim, cara. Tipo, aí essa outra aplicação é uma outra wallet? É tipo, eu tô importando. Sim, É uma outra wallet segura, tranquilo. Eu vou continuar usando a minha Zash, ela vai continuar segura. Essa que é assim a minha. Não, é com um minha maior processo. dúvida. É um processo confiável que você faz na sua casa, na sua máquina, ou seja, isso não é uma aplicação que você baixa, né? Você vai ter que baixar, igual você falou, você não é fã de baixar nada no seu computador. Então é impossível, assim, hoje votar se você não baixar essa Zcash Vault App, que inclusive é o desenvolvedor da iWallet, tá? E da Zcool também. Então são. Ah, tá. Então, Não é nada. basicamente é uma wallet. É uma Isso. wallet que serve para votar. É uma wallet Isso, que você exato. baixa. Ela vai ler. Tranquilo. Ó, Tranquilo. o que eu entendo disso, todo esse caminho um pouco mais complexo é exatamente para mitigar qualquer problemática que pode ter no desenvolvimento da tecnologia nova do CoinVolt. Então, para você não pegar a sua carteira de hold, que tem, sei lá, imagina as baleias querem votar com 500 Zex, 1000 Zex, ele não vai subir a seed numa carteira que foi feita ontem. Então, para você ter esse stamp do Shielded, a galera tá passando por uma seed nova, só o que quer votar, né? A quantidade de Zec que quer votar para dar esse stamp na blockchain. E quando você subir essa. E você pode até tirar os ativos depois que você der o stamp. Depois que você sobe essa seed na aplicação do CoinVolt, você consegue ter o teu poder de voto ali. Porque. Eu acredito que isso vai se. Melhorar, né? Vai se simplificar com o decorrer do tempo, né? Eu imagino também que vai ser dentro da própria Zash ou de alguma outra carteira que você vai estar podendo usar de ano, mas você vai poder votar também. Então isso vai claro. E o poder de voto é 1 para 1? Tipo, um Zash, um voto, 0,5 Zash, 0,5 voto? É isso que eu ia falar. É por créditos, né? Cada um Zec você ganha não sei quantos mil créditos. Então você pode. Tem uma matemática padrão lá dentro desse Zcash App, que é por créditos. Por exemplo, eu quero votar com 0,1 Zec, ou seja, $50. Você vai ter, sei lá, 500 créditos, sabe? Okay. Então é uma conversão assim, é inteira, a conversão é inteira, sabe? Então você não tem frações. Tipo assim, facilita, mas eu acho que
um ZEC é 1.000 créditos, tá? Se eu não tô falando besteira, mas um ZEC é 1.000 créditos. E aí, assim, vai ter milhões de créditos, etc. Mas, assim, a votação é o que vai determinar ali a quantidade de créditos, né? Então, assim, depende, o valor É ser 1 para 1. proporcionalidade, né, o chão. Isso, Tá exato. ZEC de um lado, ou 10 mil ZEC em um, e se 1% é contra, ele vai aparecer como contra, né? Vai ter, exato, você pode votar, por exemplo, na última votação teve 3 perguntas que foram votadas, né? Então não é só uma votação, por exemplo, dentro de um ID de votação pode ter vários tipos de votações, mas são chamados de perguntas, né? Que você tem que importar lá. E aí você pode, eu quero dar 1.000 créditos nessa primeira votação e quero dar 500 na outra. Tipo, você que mede o peso, sabe? Cada uma. Então Fantástico. bacana. Mas é isso, galera. Eu Obrigado. eu gosto muito de votação, cara. Vocês não têm ideia. Sou o cara das Da DAO. eleições. Você é o cara da... Quando eu tava mais ativo em DAO, eu votava bastante também. Ficava pé da vida, xingava lá, falava que eu não gostava. Bem bacana, bem bacana. Os repositórios são abertos, então assim, a gente também sempre verifica se os links realmente são das fontes oficiais, a gente nunca fica compartilhando link aleatório, então a gente toma muito cuidado com qualquer coisa aqui no servidor, assim, né, por causa de usuário e tal, então isso é muito, é importante pra gente. A E gente a gente, preza muito pela segurança, né, vindo pra da todo devida... mundo. Mas é isso, galera. Obrigado a todo mundo aí, bem-vindo quem tá chegando. Esse Valeu. é um modelinho que a gente tem aí de comunidade, de call de comunidade, né? Todas as semanas. E é isso, é um papo aí descontraído, mas também a gente traz aí algumas visões, algumas coisas com muita honestidade também, né? Então é Nossa, isso que é. transparência, comunidade, né? No mais é isso. Pra quem é novo aí Ah, também, calma. no final eu Porra. sempre mando um airdropzinho aqui Porra, no... pô. Oi? Calma aí. Tem a surpresa, pô. Ah, tem surpresa, então desculpa. Não, eu tava esquecendo. Opa. Pera aí. Tira o scoop. Pera aí. Pô, e o Estevão não conseguiu vir hoje pra cá, cara.